Amém, irmãos? Então a palavra de Deus que nós vamos estar meditando, o tema hoje fala assim comigo: no tempo da crise, eu recebo o suprimento de Deus. Então você está observando que as pessoas, se você liga a televisão, está sempre projetando de uma crise que virá no mundo, né? É inevitável que virá mesmo essa crise no mundo. Mas nós temos que crer, não importa o tamanho da crise, quem vai nos suprir é quem? É Deus. Agora, quando é que o nome de Deus é glorificado? O nome de Deus é glorificado quando as coisas estão tudo ruins, estão todas ruins, né? E as pessoas observam que Deus está operando na sua vida. Então, isso traz glória para o nome de Deus. Agora, para que a gente receba o suprimento de Deus, nós precisamos crer, né, irmãos? Por isso que quando nós confiamos, nós descansamos. Só descansa quem confia. Tem um hino que fala assim: descansando no poder de Deus, né? Ele tem prazer em me proteger. Então, irmãos, esse mundo, se você for pegar desde o Velho Testamento, você vê o povo de Israel, o povo que Deus tirou do Egito, cuidou deles 40 anos no deserto, mas o povo tinha um coração rebelde. Mas Deus amava aquele povo. Mas aqueles que saíram do Egito, os mais velhos, ninguém entrou na terra prometida, porque eles não creram na palavra de Deus. Mas Josué e Caleb, que eram dos mais velhos, eles creram e por isso eles entraram na terra prometida. Então, a questão de ir para o céu é fácil mesmo, basta crer em Jesus como Salvador. Bom, onde eu visitei uma pessoa e falou assim, que nós ensinamos realmente que a salvação ela é muito fácil. Agora, por que ela é fácil? Porque alguém pagou um preço muito alto, que é Cristo. Agora, a salvação ela é de graça. Agora, se nós queremos desfrutar aqui na terra uma vida plena de Deus, você precisa ter fé. Você tem a fé da salvação, mas se você não crê que Deus vai te suprir nos momentos da dificuldade, você não vai desfrutar dessas coisas. Então não é Deus que não quer abençoar. O problema está em a gente não crer que Ele quer abençoar. Às vezes fica olhando muito o que acontece com as pessoas, né? E às vezes fica murmurando, né? Falando, Deus esqueceu de mim. Se a gente abrir a boca e ficar falando que Deus esqueceu da gente, vai perder bênçãos de Deus na vida. Agora, quando a gente está passando por uma maior dificuldade e você continua crendo, Deus é bom, Deus me ama, você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque só descansa quem confia. E quando nós descansamos em Deus, nós vamos atrair o favor de Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa que está sempre buscando a presença de Deus, você pode saber que você vai atrair muitas pessoas para perto de você. Por quê? Porque a presença de Deus na sua vida faz atrair aqueles que querem a presença de Deus, mas também faz as trevas afugentarem, não é isso? Mas aquele que quer andar na luz, ele vai ser atraído pela luz que há em você, né? Então, quanto mais a gente ama a presença de Deus, é a melhor coisa na nossa vida. Irmãos, todos os dias, né? Eu já falei aqui, e é a minha oração também. Eu quero que Deus coloque no meu coração o seguinte, que todos os dias, na hora que eu acordar, que eu queira a volta de Jesus naquele dia. Quando eu estou falando da volta de Jesus, eu estou falando do arrebatamento, é isso que eu estou dizendo, né? Então, a gente precisa amar a vinda de Jesus. Viver aqui é muito bom, né? Mas a vinda dele é muito melhor. Mas são coisas que a gente tem que desejar todos os dias, acordar e falar, ora vem, Senhor Jesus. Porque a condição para ser arrebatado é amar a vinda do Senhor. Se você ama a vinda dele, você está na lista de ser arrebatado pelo Senhor. Então, Noé, nós falamos domingo passado, que o nome de Noé significa descanso. Então eu posso dizer o seguinte, descanso achou favor diante de Deus. E na Bíblia fala que Noé achou favor diante do Senhor. Então o favor é tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Então veja bem, uma pessoa que trabalha no comércio, ele é um vendedor. Então ele precisa de pedir o favor de Deus para ele vender. Sabe por que eu preciso, irmãos? Porque eu tenho lido algumas coisas a respeito de colocar preço nas coisas,
Eu vou falar para você, colocar preço em produto é uma arte, sabia? Não é fácil você colocar preço em produtos, né, João? O preço do serviço que você presta para alguém. Sabe por que não é fácil? Porque tem a concorrência, né? Você tem também as suas despesas, então tudo você faz conta. Mas eu estava pensando o seguinte, mas acima de tudo isso, precisa da graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? É você conseguir convencer a pessoa para comprar na sua mão. Não basta só você falar o preço para ela. É necessário você pedir o favor de Deus, né? Então, por isso que é muito importante quem trabalha prestando serviço, ou quem trabalha vendendo, é todos os dias pedir, eu quero o favor de Deus na minha vida. Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos. A graça de Deus, ela é para os crentes. A graça de Deus não é para o não crente. O não crente precisa aceitar Jesus para ele experimentar da graça. A única graça que o não crente experimenta é a graça que ele precisa para a salvação. Porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, se ele não aceitar Jesus, essas palavras que a gente fica falando aqui de graça, não tem efeito na vida dela. Porque a graça é para os filhos de Deus. Mas a lei não é para nós, não. Agora, que diferença? E o homem sem Deus? Ele precisa da lei, sabia? O homem sem Deus precisa da lei. Ele entende só a lei. A lei, ela continua valendo, mas para aqueles que não são crentes em Cristo. Agora, para quem é crente não é a lei, é a graça. Então, igual toda sexta-feira eu tenho a palavra lá na rádio às 15 horas, eu já falei lá, tudo que eu estou empregado aqui é sobre a graça. Mas você só vai desfrutar disso se você crer em Jesus como Salvador. Porque senão não vai desfrutar. Você ficar falando para a pessoa, diz aí, você é filho amado. Mas se ele não creu em Cristo, ele não é filho amado. Ele é criatura. Então isso que eu quero falar para você é o seguinte, a graça de Deus está disponível para o crente. O não crente ele precisa se converter para que ele possa desfrutar da graça de Deus. Agora, quem vive na graça não tem medo da crise. Entendeu, irmãos? Então, quem vive na graça não tem medo da crise. Porque você sabe que quem vai prover na sua vida é o Senhor Deus. Então, o Senhor, quando Ele nos prover, você tem que crer o seguinte, que Ele vai me abençoar com a graça dEle, mas vai ultrapassar as minhas expectativas. Quer dizer, você pede uma coisa, mas você tem que crer que Deus vai te dar a mais. Então isso aqui é prosperidade, é você ter para você, ainda ter para abençoar as pessoas, amém, irmãos? Então nós vamos hoje ver dois episódios que aconteceu na vida do profeta Eliseu, né? Para mostrar que na época do profeta Eliseu, nesses dois episódios, estava passando um problema de crise, estava passando um momento de fome. E você vê que o profeta foi sustentado por Deus e foi usado por Deus naquele momento que estava passando naquela região dele ali por fome, que era uma crise também. Então neste mundo que nós podemos observar, tem muitos desafios naturais, não é isso? Que nós enfrentamos. Mas tem dois desafios que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. É o abastecimento, é o medo de não ter dinheiro. Esse é o desafio que nós enfrentamos todo dia. E o outro é saúde. Hein? As pessoas fazem tudo para ter saúde. Domingo passado eu falei para você de uma história de uma pessoa que ele quis ficar rico, mas a saúde dele foi embora, não teve tempo com os filhos, ficou rico, mas na hora de desfrutar, teve um problema cardíaco e morreu. Quer dizer, ele gastou a vida dele para ficar rico e ficou doente. E morreu, não desfrutou de nada. Significa por quê? A vida tem que ser levada, nós vamos trabalhar, mas nós precisamos aprender a descansar em Deus. Porque são muitas coisas que invadem a nossa mente para tirar o sossego. Mas a nossa tranquilidade em Deus, né, é que faz a gente desfrutar das bênçãos de Deus. A nossa força está em confiar no Senhor. Então, saúde é o que a pessoa preocupa. E falta de
Dinheiro, porque sem dinheiro ele não compra, né? E sem saúde, ele não tem disposição para nada. Ontem mesmo eu visitei uma pessoa, ele descobriu o problema de saúde dele, porque ele foi prestar um serviço para alguém e teve lá, com o efeito do veneno que ele bateu, ele começou a passar mal, mas descobriu uma outra coisa que ele tinha. Quer dizer, se ele não fosse lá por causa daquele remédio que bateu, que causou uma alergia dele, não teria descoberto o problema dele, que ele está precisando fazer um tratamento agora. Mas interessante que a esposa que está ao lado dele é uma mulher que está cheia de fé. Então, quando as pessoas vêm falar de doença, ela fala assim, ele não é doente, ele está doente, que é diferente, porque ela está crendo na cura. Então você vê que as pessoas, o que elas querem mesmo é ter saúde, né? A Bíblia promete que nós vamos ter vida longa, não é isso? Mas você tem que crer que Deus vai te dar vida longa com saúde, né, irmã Gemila? Eu não quero ter vida longa padecendo numa cama. Não é isso que Deus está prometendo. Ele está prometendo vida longa, mas com saúde. E nesse ano da casa cheia, né? É você crer que Deus também vai abastecer sua casa financeiramente e você vai ter, né? Para abençoar sua família, mas também abençoar outras pessoas que precisarem de você, né? Então Deus, Ele um dia vai voltar para nos levar para onde? Para o céu, vai mesmo. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos, enquanto vivemos aqui, pedir a Deus para a gente ter uma vida próspera e uma vida o quê? Saudável. Agora, irmãos, prosperidade não é você ser a pessoa mais rica, não é isso. Prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Eu vou dar um exemplo. Se Deus te levou a casar, então Ele te deu a bênção do casamento, então o que você tem que pedir a Deus? Para você prosperar, para você ser capaz de cuidar da sua família. Às vezes as pessoas, elas ficam muito empolgadas de receber ajuda do governo. A ajuda do governo é só para te ajudar a resolver um problema que você está passando, que você está desempregado, ou aconteceu alguma adversidade na sua vida. Mas a sua oração tem que ser assim: eu não quero ajuda de governo, eu quero ter meu próprio trabalho para eu cuidar da minha família. Você sabe por quê, irmãos? O governo nunca vai cuidar de você e vai te dar dinheiro para você pegar a sua família e ir passear. Ele vai te dar só para você não morrer de fome. Ele não vai te dar dinheiro para você passear, não vai te dar dinheiro para você dar uma boa escola para o seu filho. Não, não vai dar não. Por isso que você só é próspero se você depender da força do seu trabalho. Então essa ilusão da pessoa ficar feliz de estar recebendo ajuda de governo, você tem que orar para não precisar, entendeu? Agora, eu não estou dizendo que na hora que você está precisando, que você vai rejeitar, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo o seguinte: eu nunca quero precisar de governo para me dar um botijão de gás, eu não quero ajuda de governo para pagar a energia, eu quero é que Deus me prospere e eu vou lá e compro o meu dinheiro. Isso é que é prosperidade na nossa vida. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas às vezes tem governantes que não quer que você pense assim. Ele quer que você fique nas mãos dele. Aí você vai ficar uma pessoa escrava. Mas se você tem seus próprios recursos para cuidar da sua família, você é livre. Você não fica preso a ninguém. Amém, irmãos? Então eu quero falar para você o seguinte: que a mentalidade tem que mudar. Porque tem muitas pessoas que elas fazem assim: elas recebem o seguro-desemprego, mas elas não procuram emprego. Assim que com aquele seguro-desemprego, quando vencer o prazo é que elas vão procurar emprego. Mas não é isso que Deus quer. O seguro-desemprego é para dar um tempo para você procurar, mas é para procurar mesmo. Porque com o seguro-desemprego você não vai chegar a lugar nenhum. Você nunca vai passear, você não vai tratar da sua família, né? Eu conheci uma história de uma pessoa que recebeu o seguro-desemprego e veio sair procurando emprego, foi para a praia gastar o dinheiro do seguro-desemprego. Tem cabimento um negócio desse, irmãos, né? Ainda fica falando que está na graça. Não entendeu nada da graça. A graça de Deus é o contrário, ela vai te capacitar para trabalhar, ela vai fazer você prosperar, né? Então é preciso mudar essa mentalidade, porque nós só vamos prosperar na nossa vida Deus abençoando o nosso trabalho. Amém, irmãos?
É você falar, Senhor, eu quero ser abençoado no meu trabalho, porque nesse ano da casa cheia, onde eu colocar as minhas mãos para fazer um trabalho, que o Senhor possa me abençoar, né? Então tem o Cláudio que é pedreiro, tem o João que é pedreiro. Na hora que for fazer um serviço, pedir o quê? Favor de Deus para arrumar cliente, favor de Deus na hora que for trabalhar, para que seja um serviço de qualidade, amém? Porque esse mundo tem muita concorrência ali, né, irmãos? Mas por isso que eu falei no início, se pedir o favor de Deus, você não precisa ficar preocupado com a concorrência. Porque se o favor de Deus está na sua vida, Deus vai colocar clientes nas suas mãos. As pessoas ficam desesperadas porque elas não dependem do favor de Deus. Mas você é crente, você tem o favor de Deus à sua disposição. Agora o não crente fica desesperado mesmo, porque a graça não é para ele, a graça é para mim e para você. Amém, irmãos? Agora, se ele quiser também disputar da graça, que ele faça como você, aceite Jesus como Salvador, né? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, receba a solução para vencer a crise. Abra sua Bíblia aí, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. Se você fala para uma pessoa que não é crente, receba a solução para vencer a crise, você pode estar certo que ela vai colocar para você a solução para ela vencer a crise é ela trabalhar duro, é ela depender somente dela. Mas aquele que vive na graça, ele sempre depende de Deus e não da sua própria força, né? Então, a solução para vencer a crise, diz assim a palavra de Deus no texto aí de 2 Reis, capítulo 4. Voltou Eliseu para Gilgal. Eliseu aqui é o profeta. E esse Eliseu aqui é aquele profeta que substituiu Elias. Elias foi um grande profeta de Deus. Eliseu era seu ajudante. Deus levou Elias e quem ficou no lugar dele? O profeta Eliseu. Então agora ele já está atuando. Então ele voltou para Gilgal. Interessante que esse lugar chamado Gilgal é um lugar de bênção. Quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão para conquistar Jericó, o lugar que eles ficaram acampados foi em Gilgal. Foi lá em Gilgal que Saul foi levantado como rei. Foi lá em Gilgal que foram colocadas as 12 pedras que Moisés mandou tirar do rio Jordão para fazer um monte, para ficar lembrando daquilo que Deus fez com eles. Ou seja, atravessou o rio Jordão para entrar na terra prometida. Foi lá em Gilgal também que as crianças que não haviam sido circuncidadas no deserto foram circuncidadas. Então, quer dizer, Gilgal é um lugar de bênção. Então Eliseu voltou para Gilgal. A Bíblia diz que havia fome naquela terra. Havia o quê, irmãos? Fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço. Então era um lugar também que tinha muito o quê? Profetas. Então Eliseu estava lá, os profetas assentados diante dele. E ele disse ao seu moço assim: põe a panela grande ao lume. O que ele está querendo dizer? Põe a panela grande para esquentar. E faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então o que ele falou? O cozinhado aqui pode ser uma sopa, né? Faz uma sopa para os discípulos. Então o que esse moço fez? Ele mandou foi fazer o quê? Uma sopa, não foi? Mas sabe o que ele fez? Ele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu a sua capa de colossíndidas, é algo brilhante. Então ele foi lá e pegou aquilo ali, aos olhos dele era uma coisa brilhante. Cortou-as em pedaços, pôs na panela, visto que não as conhecia. Quer dizer, ele trouxe algo brilhante, chamou a atenção dele, mas não conhecia. E colocou onde? Na panela. Mas interessante, você não vê o profeta mandando ele ir buscar essas coisas. Falou é para fazer o cozinhado, que é uma sopa. Mas ele, por conta própria, resolveu ir buscar ervas. Sem saber que tipo de erva que foi, cortou, colocou na panela. Enquanto comiam do cozinhado, então ele deu para comer os homens, depois foi feito. Enquanto comiam do cozinhado, eles exclamavam: morte na panela. Então eles começaram a comer e perceberam que na panela havia
morte. Então era algo venenoso que estava cozinhando. Mas aqui não fala que ninguém morreu. Só começou a perceber que tinha morte na panela. E começou a gritar, morte na panela ao homem de Deus. O homem de Deus é o profeta Eliseu, né? Então veja bem. E não puderam comer. Porém ele disse. Então o que eles perceberam? Que aquilo era algo venenoso. Só gritou que tinha morte na panela, mas não comeram. Aí o que o profeta falou para eles? Trazei farinha. Ele a deitou na panela. O que ele fez? Jogou a farinha na panela. Então qual foi a solução? Foi a farinha na panela. Tira de comer para o povo. Então significa que quando ele jogou aquela farinha, o veneno foi cortado. Mas você vai entender o que essa farinha representa aqui. E já não havia mal nenhum na panela. Então a solução para cortar o mal foi jogar a farinha. Então veja bem, irmãos. Eu falei para você que Gilgal era um lugar de bênção, mas o nome Gilgal significa rolar para fora. Fala assim, Gilgal significa rolar para fora. Sabe o que significa rolar para fora? É tudo aquilo que causa vergonha na nossa vida vai ser jogado fora. Significa isso. Tudo aquilo que é a nossa vida, que venha nos prejudicar, que vai ser jogado fora. Por quê? Lá na cruz, a vergonha foi removida. Porque lá na cruz, Jesus levou toda a nossa vergonha. Ele levou todas as nossas maldições. Então, o segredo de tudo é a obra de Jesus lá na cruz. Então, Jesus, ele foi desprezado para que nós hoje tivéssemos uma vida de vitória. Então, a cruz é onde nossa vergonha foi removida. Então, Gilgal significa que a vergonha foi jogada para fora. Mas a nossa vergonha foi jogada para fora por causa da obra de Jesus lá naquela cruz. Então eu quero falar para você que nós vivemos também um tempo, né, principalmente nas redes sociais, que você ouve muitas vozes, não é? Você precisa tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Então aqui está falando de fome, né? A fome que aconteceu fisicamente mesmo. Mas jogando para os nossos dias, o que nós precisamos de ter? Fome da presença de Deus, né? Agora, por que é necessário ter fome da presença de Deus? Porque o mundo está sempre bombardeando a sua mente com muitas mensagens. Você pode observar o seguinte, se você faz uma pesquisa lá no Google, né, que quer comprar alguma coisa, daqui a pouco começa a chegar várias informações daquele produto que você colocou ali. Então, eles vigiam a gente mesmo, eles têm um mecanismo que te vigia, né? Coloca lá, escreve qualquer coisa que você quer comprar lá, uma airfryer, né? Coloca lá para você ver. Não demora muito, começa a aparecer lá na tela, lá, muitas propagandas sobre ela, né? Então o mundo é cheio de vozes para nos contaminar, esse que está no mundo. Por isso nós precisamos estar sempre dispostos a ouvir a palavra de Deus, né? Então veja bem, aquela água, ela já estava fervendo, né? O nome do discípulo não foi dado quem é, mas a intenção dele foi boa, não foi? Ele saiu para tentar melhorar aquela sopa. Essa foi a intenção dele. Agora preste bem atenção, irmãos. Deus não tinha preparado um jardim para Adão e Eva? Tudo já estava pronto. Mas o que aconteceu? Apareceu a serpente, mostrou uma árvore e falou que aquele fruto era bom para comer. Então o que ela fez? Comeu do fruto. Então significa que já estava tudo pronto. Mas ela quis introduzir algo que não era para ter introduzido naquele jardim. Então o que isso significa para nós? Que o que aconteceu com Adão também acontece hoje. Tudo já está preparado. Mas às vezes a pessoa vai buscar ajuda em outras coisas. Por que tudo está preparado? Porque a obra de Jesus já está consumada. Então o que a pessoa faz? Ao invés dela buscar em Cristo, ela vai buscar conselhos do mundo. É isso que esse ajudante fez. Ele foi buscar algo para colocar na sopa. Mas trazendo para nós, é a pessoa buscar algo de fora que não seja Cristo na vida dela.
aí vai trazer problema, porque a obra já está consumada. É como você fala para a pessoa assim, né? O que é necessário para ser salvo? Aí a pessoa começa a falar que tem que fazer boas obras, ou seja, é a pessoa querendo trazer algo de fora para acrescentar em algo que já está terminado. Não vai dar certo. A obra já está consumada. Então, todas as vezes que nós queremos buscar coisas para poder completar a obra de Cristo, não vai dar certo na nossa vida, né, irmãos? Então, aí que vem a queda. É o homem sempre querendo fazer as coisas para poder acrescentar na obra de Cristo. Muitas pessoas falam assim, tem aquele versículo na Bíblia, faça da tua parte que eu te ajudarei. Não tem esse versículo na Bíblia, não. Você sabe o que nós temos que fazer? É crer, é só isso. A nossa parte é crer, essa é a parte que nós devemos fazer. Agora, o que a pessoa faz? Ela procura querer fazer para receber, mas a Bíblia fala que nós precisamos crer para receber. Agora você fala, não tem que fazer nada, não, nós vamos fazer à medida que Deus manda fazer, mas o princípio não é fazer, o princípio é crer. Por isso que Paulo fala, eu criei, por isso falei. Então tem que tomar cuidado, irmãos, que sempre, né, vem coisas do mundo para te influenciar, para que você venha a colocar coisas na sua vida para poder substituir a obra de Cristo, ou querer também ajudar a obra de Cristo que já está completa. Ela não precisa de ajuda, tudo já está consumado. Então, quando fala que aquela coisa é brilhante, então significa também o seguinte, muitas coisas na internet é brilhante mesmo, né? Aquilo você bate o olho, aquilo vai te chamar a atenção. Então é isso que tem que tomar cuidado, é com as coisas brilhantes da internet, para não te contaminar. Porque o diabo não vai fazer as coisas assustadoras. Às vezes manda uma coisa brilhante para poder tirar o seu foco, tirar a sua atenção. Por isso que a Bíblia fala que os nossos olhos têm que estar sempre focados em quem? Em Cristo, né? Hebreus 12:2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, a palavra de Deus fala então que havia morte naquela panela. Panela é lugar de quê, irmãos? Panela é lugar de comida, não é isso? É um lugar de vida, é um lugar de sustento, mas aquela panela estava sendo lugar de quê? De morte. Agora, não é o lugar que você espera a morte, não é uma panela de comida que você espera a morte, mas eu quero mostrar para você uma coisa, né? O que sustenta a vida? O que dá vida? Né? Essa comida natural aí, ela te dá saúde para viver. Agora, é nesse púlpito aqui, lá foi a panela de fazer comida. É esse púlpito aqui, não pode ser uma panela usada para levar palavra de morte. Tem que ser palavra de vida. Agora, o que é palavra de morte? É quando você usa a lei. Se você usa o púlpito para pregar a lei, você está pregando morte. Você tem que usar o púlpito é para pregar vida. Essa panela aqui é para gerar vida. E quando é que gera vida? É quando você prega o Evangelho da graça de Deus. Agora, nós não podemos falar nada para divertir as pessoas, ou podemos falar para divertir, mas não podemos usar a palavra de condenação. É aquilo que eu falei para você. A lei é palavra de Deus, mas foi usada no Velho Testamento. Qual que é a palavra de Deus atual hoje? É a graça. Agora, para o homem não crente, é o que eu falei para você no início. O homem não crente, para ele é lei. Não é graça para ele. A graça ele precisa é para salvação. Mas ele não entende a graça. Ele entende a linguagem da lei. Agora o crente é o contrário. Fuja da lei e viva debaixo da graça. Ou seja, de querer merecer a bênção de Deus. Por isso que a palavra de Deus, né, esse púlpito, né, vamos chamar dele de uma panela, daqui tem que sair palavra que vai gerar vida. E esse é o Evangelho mesmo. O Evangelho é boa notícia mesmo, irmãos, né? A pessoa que eu visitei ontem, ela falou o seguinte: mas aí vocês ficam falando que salvação é muito fácil, né? Mas é isso mesmo, salvação realmente é muito fácil, mas foi um preço alto para quem pagou. A Bíblia fala que nós não podemos pagar a salvação, mas Cristo pagou com um preço de sangue. Ela é tão cara que ninguém pode pagar, e Ele resolveu nos dar de graça.
Então, a salvação se tornou fácil por causa de alguém pagou o preço. Agora, eu vou falar para você. Velho Testamento. Você conhece os 10 mandamentos, conhece? Mas, na verdade, não são só 10 mandamentos, não, são 613. Os 10 é o resumo de tudo, mas são 613. Se você for olhar, tem mandamento para tudo, até o tipo de animal que podia comer. Tudo fazia parte lá dos 613. Tipo de roupa. Agora eu pergunto, o ano tem 365 dias, 613 mandamentos. Será que você não vai quebrar em algum momento desses? Não? Existe alguém? Por que tem os 613 mandamentos? É para o judeu entender que só poderia ter um que iria cumprir todos os 613, que é o Messias. E o Messias é Jesus. Então Jesus cumpriu todos eles, entendeu? Para que hoje nós pudéssemos receber todas as bênçãos. Então por isso você não pode querer viver pela lei, porque o apóstolo Tiago falou, se você quebrar o mandamento, você se torna culpado de todos. Então eu pergunto para você, uma água, 99% dela pura, mas tem 1% de impureza, ela é 100% pura? Não. Então eu vou dizer para você, você vai ali e compra ali um galão de água mineral, que você confia, né? Já vai jogando logo lá no filtro. Mas se alguém colocar uma gotinha de fezes, você tem coragem de tomar? Mas é só uma gotinha em 20 litros d'água. Você não tem coragem de tomar. Então você vê que uma coisinha impura atrapalhou todo aquele volume de água. Interessante que Jesus, ele tocava no impuro, e o impuro ficava curado. Porque na época de Jesus, na época da lei, o leproso, ele não podia tocar em ninguém. Se ele tocasse, a pessoa ficava impura. Mas Jesus tocava no leproso, ele não ficava impuro. O leproso é que ficava puro, curado. Então é para mostrar para você, o único capaz de cumprir todos os 613 mandamentos na íntegra, foi somente um, chamado Jesus, o Messias. Amém? Então por isso é que ele é o nosso Salvador, né? Por isso que ele foi habilitado para fazer todas as coisas. Então veja bem, mas eles clamaram para aquele homem de Deus porque tinha morte, né? Agora uma coisa eles sabiam, pelo menos eles sabiam clamar, né? Então significa que quando nós clamamos a Deus, nós também vamos ter salvação na nossa vida. Agora eles clamaram para quem? Para o profeta chamado Eliseu. Mas interessante, sabe o que significa o nome de Eliseu? Eliseu significa Deus é salvação. Então veja bem, Eliseu naquele momento ele aponta para Cristo, porque o nome de Jesus é Yeshua, e Jesus significa salvação. Agora Eliseu não é salvação, Eliseu diz Deus é salvação. Agora Jesus aponta, ele é a própria salvação. Você está observando? Então significa que só há vida quando a pessoa está olhando para Cristo. Por isso que aquela música fala, terás vida em olhar para Jesus, o Salvador, não é isso? Então terás vida em olhar para Jesus, o Salvador. Então você está observando tudo isso que aconteceu lá com Eliseu, profeticamente, porque toda a Bíblia do Velho Testamento, ela aponta para quem? Para Cristo. Agora, ele mandou colocar o que ali? Farinha, né? Ele deitou farinha naquela panela, porque aquela farinha também estava apontando para quem? Para Cristo. É uma farinha fina, era uma farinha de manjar. Quando colocou, resolveu o problema. Então aquela farinha aponta para Cristo. Então significa que a solução para todos os nossos problemas é quem? É Cristo. Se a pessoa está com problema financeiro, qual que é a solução dele? Cristo. Está com problema no casamento? Cristo. Então a solução é o Evangelho, não é? O que eu preciso é crer mais nesse Evangelho. Agora, como é que o mundo faz com essas coisas, né? O mundo agiria o seguinte, pegaria aquela comida que está lá e jogaria fora. Não é isso que o mundo ia fazer? Joga fora e faz outra. E não tem coragem nem de usar aquela panela novamente. O que é ruim é removido. Mas o caminho espiritual é esse, né?
é acrescentar algo maior. O que significa isso? A impureza na nossa vida, ela só é removida quando nós enchemos cada vez mais da presença de Deus. Às vezes as pessoas querem vencer o defeito expulsando o defeito, mas você vence o defeito enchendo de Cristo. Por isso que Paulo fala, né? Se nós formos guiados pelo Espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. Mas o conceito do mundo é assim: tire fora o seu defeito. Mas o conceito bíblico é esse: alimenta de Cristo que o defeito vai embora, tá vendo? Por isso que 2 Coríntios 3:18 fala que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então o segredo é olhar para Cristo. Então, se uma pessoa está querendo ter a vida transformada, ocupe tempo com a pessoa de Deus, ocupe tempo com a pessoa de Cristo, ouça as palavras do Evangelho da Graça, porque só há mudança no Evangelho da Graça. Não é a lei que vai mudar. A lei, ela é perfeita. O homem não pode cumprir a lei. A lei é perfeita. A lei é para mostrar o quanto o homem é imperfeito. A graça é o contrário. Ela nos capacita a agradarmos a pessoa de Deus. Então, a lei, ela mostra o pecado, mas ela não tem poder de mudar a pessoa. Quem tem poder de mudar a pessoa é a graça de Deus na nossa vida. Então, cada vez mais, né, alimente-se de Cristo, né? Quanto mais você alimentar de Cristo, mais a sujeira na minha vida e na sua vida também, ela vai desaparecendo. Então, só uma cura é quando Jesus entra numa situação venenosa na nossa vida. O que resolveu aquele problema não foi a farinha? Uma farinha, porque aquela farinha estava apontando para Cristo. Deus sabe fazer as coisas. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Então Deus construiu uma história. Por isso que é importante você ler a Bíblia, você fica admirado com a palavra de Deus, porque nada nela foi colocado sem motivo. Até uma farinha que ele jogou, Deus atuou ali, porque aquela farinha já estava apontando para onde se ia moído naquela cruz, que é o Senhor Jesus. Ele não foi moído naquela cruz, porque para fazer uma farinha tem que moer, não tem? E a farinha ali é uma farinha fina, como um pó. Então Jesus, essa farinha, né? Quer dizer, ele foi esmagado, mas não tinha nenhum pecado. Ele levou os nossos pecados e nos deu vida. Então por isso que quando nós olhamos para Jesus, nós também recebemos cada vez mais vida em nós. Outra coisa também, Jesus, quando ele veio aqui, ele viveu aqui 33 anos e meio, mas Jesus não ficou num palácio recebendo as pessoas. Não, Jesus é o que ele fazia? Ele andava no meio dos pobres, ele andava no meio dos necessitados, é assim que ele fazia? Ele tocava nas pessoas e eram curados. Ele não ficava num lugar luxuoso aguardando as pessoas irem lá. Pelo contrário, ele caminhava no meio, ele se movia no meio, né? Porque Jesus ele tinha prazer em abençoar. E a Bíblia fala que ele curava a todos. Amém? Nossa, cura. Se tem uma coisa que todo mundo quer ser abençoado, é quando ele está doente, é curado. É aquilo que eu falei no início. Duas áreas da vida da pessoa que ela está sempre preocupada: em ter dinheiro e em ter saúde. Cada um gosta de um tipo de dom espiritual. Eu, por exemplo, toda pessoa que está doente, eu tiver a oportunidade, eu oro por ela. Ela pode até não ser curada, mas que eu oro. Sabe por que eu oro? Crendo que uma hora vai manifestar. Você não pode deixar de orar por ninguém doente. Igual a pessoa que nós fomos ontem lá, que ela estava enferma, a primeira coisa que nós oramos por ela. Porque ela recebe a cura, o nome de Deus vai ser glorificado. As portas serão abertas. Então você, quando Deus te usa, não é você que cura ninguém, né? É Deus que cura, você apenas foi um instrumento ali para orar, significa que portas são abertas para pregar o Evangelho. Então eu falo para você o seguinte: ele mora lá em Bocavate, mas eles prometeram uma hora de vir um culto aqui. Agora você imagina se essa cura dele for acelerada, mais rápido do que ele imagina. Porque orou por ele vai vir no culto. Então você está observando, uma coisa atraiu a pessoa. Então quando você ora e Deus te usa para curar as pessoas, é uma oportunidade, né, para você pregar o Evangelho, porque o poder de Deus se manifestou ali. Então diz assim a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 6, versículo 19:
E todos, olha, todos da multidão procuravam tocá-lo. Então todos procuravam o quê? Tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos, né? Aquela mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, era uma hemorragia, que não parava, ela não podia tocar em ninguém, mas ela tocou na orla do manto de Cristo. E no meio da multidão, Jesus ele percebeu que havia saído o poder dele. E ele vira e fala assim: alguém me tocou. Eu disse: mestre, no meio dessa multidão, como você diz, né? Alguém me tocou? Mas ele falou: porque de mim saiu poder. Mas aquela mulher ficou com medo de se manifestar, porque o problema que ela tinha, pela lei, ela estava sujeita a ser apedrejada se tocasse em alguém. Mas ela arriscou, pela fé de tocar em Cristo, e recebeu a cura. Ao invés do apedrejamento, recebeu a cura. Então, a solução para todos os problemas da nossa vida é receber o toque de quem? De Jesus. Tem um hino que o Fernandinho canta, né? Tocou-me, né? Quando Jesus me tocou. Então, o importante na nossa vida é sermos tocados pelo Senhor Jesus. Agora, como que nós tocamos nele? É quando você clama por ele. Porque as bênçãos de Deus, João, ela não acontece automaticamente, não. Você tem que abrir a boca e pedir. Às vezes a pessoa fala: às vezes Deus vai acontecer. Não, se você não pedir, não vai acontecer, não. Agora, depois que você pede, você recebe muito mais. Mas pode até você receber algo que você não pediu, pode. Mas o normal é pedir para poder receber. Então, eu nunca falo para a pessoa: fica esperando, não, vai pedir. Porque lá em Mateus 7,7 fala: pedir e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então não fica com esse negócio, não. Deus sabe o que eu quero, Ele sabe o que você quer, mas quer que você abra a boca e peça. Porque quando você recebe a bênção, você vai saber exatamente o que você vai agradecer a Deus. Amém, irmãos? Agora, depois que você pede, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então diz assim o versículo 41. Eliseu falou assim para ele: traga-me um pouco de farinha, né? É aquilo que eu falei para você. Mas lá no livro de Levítico, fala sobre as ofertas de farinha, né? Olha o que diz: quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Então veja bem, já que a farinha aponta para Cristo, agora preste bem atenção: o azeite na Bíblia aponta para o Espírito Santo. E Jesus era ungido com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Então significa, irmãos, que a nossa vida também precisa ser cada dia mais cheia do Espírito Santo de Deus. Nós já temos o Espírito Santo que habita em nós. Quando eu estou falando de unção, existe uma unção dele habitar em você. Mas quando eu estou falando aqui de unção, eu estou falando de algo além dele habitar na gente. É a manifestação do poder dele em nós, é o enchimento dele em nós. Então Jesus fazia tudo porque ele era ungido pelo Espírito Santo. Então Jesus era uma farinha que tinha o azeite da unção, que é o Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira também, nós precisamos cada vez mais nos encher do Espírito Santo do Senhor. Então veja bem, irmãos, nada em Jesus é sem equilíbrio. Então quando Jesus ele era firme com as pessoas, mas ele amava. Jesus não era uma pessoa desequilibrada, ele agia de um jeito e agia do outro. Não, quando ele agia com firmeza, mas ele não perdia o controle. Quando ele era educado com as pessoas, mas ele falava a verdade. Porque tem gente que é educado com o outro, mas não fala a verdade com a pessoa, entendeu? Ele é só um educado, mas fica escondendo a verdade para ser considerado uma pessoa educada. Então Jesus falava a verdade, mas continuava sendo educado. Então Jesus era perfeito. Ele não tinha nada irregular na vida dele. Por isso que ele que pode nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, porque ele é totalmente equilibrado no seu caráter. E se nós queremos também ter um caráter cada vez melhor, nós devemos cada vez mais olhar para quem? Jesus, né? Cada vez mais ter a nossa mente renovada pelos princípios da palavra de Deus. Então qual deve ser a nossa oração? Ter um raciocínio bíblico. O que é o raciocínio bíblico? É sempre você emitir opiniões de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos cada vez mais nos encher da palavra do Senhor. Amém, irmãos?
Então, assim como Jesus tinha um óleo do Espírito Santo na vida dele, né? Também cada um de nós, para que nós possamos ter palavras que vai edificar a vida das pessoas, nós precisamos também desse óleo fresco cada vez mais na nossa vida. Outra coisa também fala sobre o incenso. O incenso na Bíblia aponta para a nossa oração. Inclusive lá na tenda que Moisés construiu, tinha o lado de fora que era fazer os sacrifícios, tinha essa parte de dentro aqui que era onde só ficava o sacerdote, e aqui tinha uma cortina, do lado de lá ficava a arca, ninguém podia entrar lá. Lá só poderia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. E quando ele entrava lá, ele fazia um sacrifício pelo povo. Se o sacrifício dele fosse aceito, o povo tinha um ano feliz. Porque a arca representa a presença de Deus. Mas nesse local aqui, que era um lugar santo, ele acendia o incenso, e o incenso aponta para a oração. Só que nele acender o incenso, com certeza aquelas fumaças do incenso, elas passavam por baixo da cortina e ia até onde? A arca, que é a presença. Então o incenso aponta para a oração. Então significa o seguinte, que a nossa oração, você tem que crer, que ela é ouvida por Deus. Porque a Bíblia fala que Deus ouve o justo. E você que aceitou a Cristo, você se tornou justo. Amém? Então o mundo vive debaixo de maldição. Maldição hereditária, ela não existe para o crente. Porque Jesus levou todas as nossas maldições. Mas para o não crente, ela pode chegar lá. Mas para o crente, não. A única coisa que pode pegar maldição em você é se você quiser andar pela lei e sair da graça. Mas se você continue permanecendo na graça, nunca maldição vem. Agora, não existe maldição hereditária para você. Existe, pode acontecer na vida do não crente. Então não fique com medo de maldição hereditária. Porque Jesus levou todas elas. Agora você precisa crer nessas verdades, né? Então Jesus, ele é o nosso perfume, ele é um perfume suave. Então todas as nossas orações são ouvidas por causa de quem? De Cristo. Tudo é por causa da obra que o Senhor Jesus fez lá na cruz. Então Jesus, ele é maior do que tudo nessa vida, ele é maior do que qualquer impureza, né? Maior é o que está em nós. Agora Jesus é maior do que todas as coisas, porque a morte teve que se encurvar diante dele. Então ele foi para a cruz, morreu. Mas o que ele fez no terceiro dia? Ressuscitou. Então Jesus morreu, mas a morte teve que se curvar diante dele. A morte não pôde detê-lo. Então se ele venceu a morte, significa que um dia também nós vamos vencer a morte. Quando é que está prometido? Assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar um dia. Hoje nós estamos sujeitos a morrer, mas haverá um dia que nós vamos receber um corpo glorificado e a morte totalmente será extinta da nossa vida. Mas Jesus já venceu a morte. Então a palavra de Deus, ela diz assim lá em Hebreus 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, fala de Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, sabendo o diabo. Então significa que Jesus já derrotou o diabo já está vencido. Ele ainda atua no mundo, mas ele já está vencido. Jesus já destruiu o poder dele lá na cruz. Ele tinha a chave da morte, foi tomada dele essa chave. Porque a Bíblia fala que Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então o que quer dizer? Hoje você não precisa ficar com medo da morte, porque Jesus já venceu aquele que tinha a chave da morte. Irmãos, eu não sei, né? Às vezes tem pessoas, hoje eu estava pensando em casa, né? Depois eu vou até perguntar para a pessoa que eu estava pensando, por que você tem medo de morrer? Entendeu? Eu também não sei o que passa na sua cabeça. Quando fala de morte, né? Eu sei que você não quer morrer, né? Mas assim, fica tão assustado quando fala de morte. Eu não sei o que passa na sua mente, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o viver é Cristo e morrer é lucro. Talvez a pessoa tenha medo da morte, mamãe, porque às vezes ela acha que ela não tem sido um crente tão fiel, entendeu? Ela fica com medo porque acha que não é um crente tão fiel. Mas eu quero dizer para vocês que salvação não perde. Você vai para
o céu. Pode, de acordo do jeito que você anda vivendo, você não reinar com Cristo quando Ele voltar. Mas para o inferno você não vai. Eu não vou falar da volta de Cristo agora. Mas reinar com Ele é uma coisa, ir para o céu é outra. Então, quando fala da morte eterna é ir para o inferno. Isso você não precisa ter medo. O que você precisa querer é ser arrebatado, é outra coisa. Aí tem que fazer obras que Deus aprova para acontecer isso, né? Isso é outra coisa. Mas agora, nós que somos crentes, o que o livro de Salmos fala? Agradável é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que ele está dizendo? Que a minha morte e a sua é agradável aos olhos de quem? O que é agradável aos olhos dele? Porque sabe que você vai para o céu. Então, irmãos, você tem que continuar a querer viver, pode ficar tranquilo, viver é bom mesmo. Mas só quero falar para você o seguinte, eu tenho feito essa oração, tá, João? Qual que é a oração que eu tenho feito? O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, ele não sabia se ele queria ir embora ou se ele queria ficar. Ele falou isso, eu não sei se eu quero ir embora ou ficar. Eu quero chegar no nível desse. Essa é a minha oração também. Eu estou fazendo todo isso, eu quero ser como o apóstolo Paulo. Eu não sei se eu quero ir embora ou se eu quero ficar. Mas depois ele falou o seguinte, mas se a minha vida aqui ainda for para produzir frutos para Deus, eu quero permanecer. Então ele não estava querendo permanecer aqui para viajar, para construir uma família. Ele estava querendo permanecer para continuar produzindo frutos para Deus. Mas depois ele conclui, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, veja bem, ele não estava, naquele momento, ele estava querendo continuar a viver por causa da obra que ele estava fazendo. Mas ele também não estava sabendo se queria ir ou ficar. Eu, particularmente, tenho feito essa oração. Eu quero ter esse mesmo coração do Paulo. Vontade de ir embora, não sei se eu fico na dúvida, eu quero ir ou ficar. Mas saber que viver é Cristo e morrer é lucro. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que Jesus venceu aquele que assustava, né, que é Satanás. Aquele que tinha o poder da morte foi destruído. E Jesus destruiu com a sua própria morte. Ele venceu, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, irmãos? É para que nós, então, venhamos a viver com o pavor da morte. Segundo ponto, fala assim, receba provisão no meio da crise. Então diz assim a palavra de Deus ainda, né? Em 2 Reis, capítulo 4. Então você viu que a solução é Cristo. Ele é a solução para todas as nossas crises. E agora nesse ponto aqui para você, no meio da crise, receber a provisão de Deus, diz assim a palavra de Deus. Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus, que diziam, né, pães das primícias. 20 pães de cevada. Quanto, irmãos? Ele trouxe 20. Ele não trouxe pães das primícias? Então, na verdade, o dízimo é a primícia. É o primeiro que você está dando para Deus. Então, quando ele estava dando os pães das primícias, na verdade, ele estava fazendo o quê? Entregando o dízimo dele. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu falei na hora da oferta, a gente não entrega dízimo e oferta para fazer troca com Deus. Mas quando eu entrego os meus dízimos, as minhas ofertas, por amor à obra de Deus, você pode dar certo que você vai ter uma colheita. Porque você está fazendo uma semeadura. Não pode fazer isso querendo trocar. Não, eu vou dar para receber uma bênção de Deus. É errado. Mas quando faz por amor, haverá uma colheita. Então você vê que esse homem estava trazendo as primícias, que era o dízimo. 20 pães de cevada, espigas verdes no alforje. Aí disse Eliseu, falou para ele, dá ao povo para que coma. Porém seu servo falou, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Então, quer dizer, ele falou assim, será que isso vai dar conta para alimentar quantas pessoas? 100. Pois é, deixa eu falar uma coisa. Ele estava preocupado em alimentar 100. Jesus, com pães e peixe, multiplicou e alimentou quase 5.000 pessoas. O que é 100 pessoas perto de 5.000? Não é nada. Mas olha bem, Eliseu falou com ele, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Agora você observou
que Eliseu falou assim: assim diz o Senhor. Qual que é a diferença de Eliseu para Jesus? Eliseu falou: assim diz o Senhor. Mas Jesus, ele não falou assim diz o Senhor. Ele só mandou as pessoas assentarem, porque ele é o próprio Senhor. Então ele não falou: Pedro, Tiago, vai distribuir os pães, porque assim diz o Senhor. Não. Ele falou: faça isso, porque ele não precisava falar assim diz o Senhor, porque ele é o próprio Senhor. É para mostrar a superioridade de Jesus em relação a Eliseu, né? Lucas capítulo 15, 17, 18 diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa é a parábola daquele filho pródigo, né? Ele estava passando fome, mas o que ele falou? Eu vou levantar e vou ao encontro do meu pai. Aquele pai ali aponta para Deus. Então significa que nós precisamos, diante das nossas necessidades, nos levantar e clamar para quem? Para Deus, que é o nosso Pai. E o que ele vai fazer? Ele vai nos dar fartura, né? Porque ele vai nos dar além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, lá em Mateus capítulo 14, de 13 a 21, né? Onde Jesus multiplicou o alimento para 5.000 pessoas, era um lugar deserto. Era um lugar que não esperava nada. Lugar deserto nem plantação tinha, mas foi dali que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou cerca de 5.000 pessoas, né? Então diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias, né, que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedir-me em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão, né? Então fala assim comigo: o que é deserto para mim é um armazém para Deus. Então deserto fala que não tem nada, mas Jesus ali multiplicou para dar alimento a 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então se você for contar ali 3 da família, só vai dar 15.000 pessoas. Deu e ainda sobrou. Então significa que Jesus é o nosso supridor e nós vamos ter, nem mamar, nem só para as nossas necessidades, mas nós vamos ter além, porque nós vamos ter casa cheia, amém? Então por isso que nós precisamos descansar no Senhor, porque em cada situação que nós tivermos que enfrentar, nós devemos falar: Senhor, essa situação eu entrego nas tuas mãos, entendeu, Evangelho? Está passando por alguma preocupação, chega diante dele e fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, e vai descansar nele. Tudo nós entregamos a ele através da nossa oração. É o que diz Filipenses capítulo 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, né? Com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a Bíblia fala que tudo nós devemos colocar diante de Deus em oração. E quando nós colocamos diante de Deus em oração, o que vai vir em nós? A paz de Deus. Porque nós só vamos encontrar paz quando nós colocamos todos os nossos problemas diante do Senhor, amém? Então quanto mais você coloca diante dele as suas preocupações, mais vida de Deus vai fluir em você. O problema, né, irmão João, é que as pessoas ficam guardando as preocupações para elas, mas a Bíblia ensina a colocar nas mãos do Senhor. É isso que o salmista fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Porque quando você é que quer fazer, não vai muito longe, mas quando você confia na graça do Senhor, a provisão de Deus virá na nossa vida, mesmo passando por crises, porque tudo se encontra na graça de nosso Senhor Jesus. Graça não é depender de merecimento, é o favor de Deus na nossa vida, porque Jesus, ele é um amigo, ele é bondoso e ele é cheio de graça e ele nos ama muito mais do que nós imaginamos. E por isso que nós precisamos, irmãos, todo dia mais pedir a Deus para a gente crescer em revelação o quanto nós somos amados por Deus e saber que ele quer nos abençoar. Se ele morreu na cruz para nos salvar,
Então nós temos que crer também que não importa a crise, a dificuldade, Ele vai nos abençoar porque nós somos seus filhos, amém, irmãos? Graças a Deus que nós somos filhos de Deus. Tem muitas pessoas que não creem em Cristo, né? Mas você sinta-se infelizado porque você foi encontrado por Deus, amém? Por nós sermos filhos, nós somos guardados pelo Senhor. Então, no meio da crise, é olhar para Cristo, Ele é o nosso provedor, é aquele que nos dá além do que pedimos ou pensamos. E que nesse ano nós vamos desfrutar do ano da casa cheia. Amém, irmãos?